Como nós temos visto na nossa série em Atos dos Apóstolos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo sempre viveu sob constante ameaça de extinção. A Igreja do Senhor Jesus Cristo sempre viveu sob constante ameaça de extinção. Desde o início, ela foi perseguida por inimigos de fora, mas também fortemente abalada por divisões que aconteciam dentro. Divisões que vinham de dentro. No entanto, meus irmãos, o que nós vemos também em Atos é que essa comunidade, pequena e frágil aos olhos do mundo, se revela como uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. Uma comunidade sustentada pelo poder de Deus. De fato, meus irmãos, se a igreja fosse apenas uma invenção humana, certamente ela já teria desaparecido. Se a igreja fosse apenas uma invenção humana, uma questão humana, ela certamente já teria desaparecido. O Império Romano teria esmagado os primeiros cristãos. As heresias surgidas nos primeiros séculos certamente teriam corrompido totalmente, completamente a nossa fé. E as nossas divisões internas, certamente teriam sufocado o verdadeiro evangelho. Mas a verdade é que a igreja realmente não é uma obra humana. Como disse Gamaliel em Atos 5, se esta obra é de origem humana, fiquem tranquilos, porque ela certamente perecerá. Mas se é uma obra de Deus, então nada pode destruí-la. Se é obra de Deus, nada poderá destruí-la. E aqui estamos nós, meus irmãos. Mais de 2000 anos depois, reunidos no Brasil, do outro lado do mundo, adorando ao mesmo Cristo que foi visto, o mesmo Cristo que foi anunciado pelos apóstolos. Isso por si só, meus irmãos, já é uma prova bastante grande de que a igreja realmente tem sido sustentada. E ela tem sido sustentada pelo poder de Deus. Mas o fato, meus irmãos, é que em cada época, a igreja terá de aprender a lutar. Em cada época, a igreja terá que aprender a lutar e se proteger contra todo tipo de problema e ameaça espiritual. Não é porque somos sustentados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela ação de Deus, que nós devemos andar de maneira descuidada nesse mundo. O fato é que em cada época, a igreja precisa aprender a lutar e se proteger contra todo tipo de problema, todo tipo de ameaça espiritual. E o nosso texto de hoje fala justamente sobre isso. Sobre como nós devemos viver como servos fiéis, mesmo em meio a ataques, mesmo em meio a escândalos. E eu estava pensando, fugindo do tema do sermão. Mas a gente não deve esquecer, em momento algum, do grande privilégio que nós temos de adorar a Deus com os nossos filhos. Deus nos chama à sua casa. Deus nos chama à sua presença. Mas, ao longo do culto, ouvindo as orações, ouvindo o cântico, eu também fui lembrando disso. Meus irmãos, nós temos um grande privilégio, uma grande bênção de ouvir essas vozes desses pequeninos ao longo do culto. Portanto, que isso não seja jamais um incômodo para nós, mas seja a certeza de que o Senhor Deus tem sido, sim, o sustento do seu povo. O Deus que traz o seu povo à sua presença para adorá-lo. Esse é o nosso Deus. Mas novamente, meus irmãos, voltando, o nosso texto de hoje nos mostra que nós devemos aprender a viver como servos fiéis, mesmo em meio a ataques, mesmo em meio a escândalos,
mesmo em meio a tentações e as mais diversas pressões que surgem tanto internamente quanto externamente. Pois todos esses problemas são problemas absolutamente espirituais. E, portanto, eles devem ser resolvidos, devem ser tratados, devem ser lidados, devem ser exterminados, digamos assim, do meio da igreja, de forma espiritual também. Jesus começa o seu discurso dizendo assim: é impossível que não venham escândalos. É impossível. Mas ai do homem pelo qual os escândalos vêm. Cristo aqui, meus irmãos, está antecipando os problemas que os seus discípulos experimentariam, como uma igreja nova, uma igreja pequena e imatura num mundo cheio de hostilidade. Preparem-se. Saibam que é impossível. Esse é o termo usado. É impossível que não venham escândalos, que não venham pedras de tropeço, que não venham dificuldades. Cristo em momento algum nos engana. Ele não promete uma vida cristã absolutamente tranquila, mas pelo contrário. Ele nos alerta dos tropeços, nos alerta que tropeços, escândalos e tentações inevitavelmente viriam para o seu povo. No tempo dos apóstolos, esses escândalos de que Jesus fala vieram principalmente através dos líderes judeus e do Império Romano. Paulo chega a chamá-los de inimigos de todos os homens. Inimigos de todos os homens, porque eles faziam de tudo para impedir que o evangelho fosse pregado, que o evangelho se espalhasse. Mas o fato, meus irmãos, é que essas pedras de tropeço não ficaram no primeiro século. Não ficaram lá para trás. Elas continuam hoje, mas com outra roupagem. Essas pedras de tropeço continuam hoje, mas com outra roupagem. No nosso tempo, o inimigo percebeu que ele não precisa colocar crentes em arenas com leões para enfraquecer a igreja. Satanás percebeu que ele não precisa fazer isso. Não precisa colocar crentes em arenas com leões para enfraquecer a igreja. Basta minar as bases que sustentam a fé cristã. Basta fazer isso. Basta atacar os frutos da fé cristã para remover efetivamente a influência de Cristo na nossa sociedade. Você não precisa falar claramente. Você não precisa prender os cristãos. Você só precisa eliminar os frutos. Você só precisa eliminar os frutos. E aqui, meus irmãos, quero pensar com vocês, trazer a vocês algumas das inúmeras agendas, algumas das inúmeras medidas surgidas nos últimos tempos que têm afetado e confrontado diretamente a nossa fé, para que nós reflitamos como devemos batalhar. A primeira delas, e cabe destacar, todas essas ações e medidas são totalmente espirituais, demoníacas no caso. A primeira delas é o marxismo revolucionário, que começa a reescrever a história, começa a reescrever as relações humanas, começa a inevitavelmente colocar o Estado no lugar de Deus. Idolatria. Levantando-se um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro, estabelecendo a forma como as pessoas devem se relacionar, não pautado pelas Escrituras, mas pautado por ideologias de homens completamente degenerados. A primeira delas é essa, marxismo. E seus derivados, nomes mais sutis, como socialismo, progressismo, ou mesmo comunismo, como nós conhecemos. Marxismo revolucionário, reescrevendo a história. E novamente, o diabo não precisa
objetivamente, imediatamente, colocar cristãos e pastores na cadeia. Ele precisa apenas que esses pastores e cristãos comprem essas ideias. Marxismo revolucionário. O segundo deles, feminismo radical, que ataca as estruturas das famílias, que despreza a maternidade, tão enaltecida nas Escrituras, e despreza o papel complementar da mulher. Feminismo. Não, isso é só uma pauta política. É uma pauta sociológica. Não é, meus irmãos. É um ataque à realidade estabelecida por Deus. Como estabelecida por Deus, como criada por Deus. É rebelião. Rebelião contra a ordem criada. Feminismo radical. Vindo na onda do feminismo, nós temos a ascensão da famosa pílula anticoncepcional. Exaltada pela eugenista e racista Margaret Sanger. Para quem não conhece a história, essa é a mulher por trás da Planned Parenthood, instituto de aborto lá nos Estados Unidos, e que foi criado com o intuito de acabar com os negros nos Estados Unidos e com a população pobre. Como a gente vai fazer isso? Não podemos simplesmente matá-los, então a gente faz com que eles não tenham filhos. Olha só. Esse era o intuito. Esse era o intuito. A pílula anticoncepcional que abre o caminho para a ideia da separação entre sexualidade e casamento. Agora você pode ter sexo tranquilamente, porque você não vai com qualquer pessoa, você não precisa estar casado, você nem vai ter filhos, está tudo certo. Você separa casamento de procriação, separa o sexo do casamento. Fórmula perfeita, ninguém percebe. Preparando o terreno assim para a revolução sexual. E eu quero trazer uma citação aqui, uma declaração de Margaret Sanger para a revista que ela criou, A Mulher Rebelde. Olha o nome da revista. Publicada em 1914. E ela diz assim: o controle de natalidade atrai o radical progressista porque ele é projetado para minar a autoridade das igrejas cristãs. Vocês acham isso facilmente. O controle de natalidade atrai o radical progressista porque ele é projetado para minar a autoridade das igrejas cristãs. Eu anseio por esse dia em que a humanidade estará livre da tirania do cristianismo, assim como do capitalismo. Essas são as palavras de Margaret Sanger, que botou um dinheiro violento, digamos assim, para aborto, para pílula anticoncepcional. E esse é o seu discurso. O controle de natalidade atrai os radicais. Que bom que atrai, apela ao coração dos radicais, porque é projetado para minar a autoridade das igrejas cristãs. Eu anseio pelo dia em que a humanidade estará livre da tirania do cristianismo. Livre da tirania do cristianismo. Cabe destacar, meus irmãos, que nós não somos absolutamente contra realizar algum tipo de, e eu não gosto do termo controle de natalidade, mas talvez planejamento familiar. Não somos absolutamente contra isso. Pelo contrário, é sábio fazê-lo. Filhos não são bênçãos automáticas. Não é algo que você bota no mundo e simplesmente o Senhor proverá de qualquer forma. Mas, meus irmãos, é algo que precisa ser feito no temor do Senhor. Não no temor de homens. Não para que você possa realizar os seus sonhos. É algo que deve ser feito no temor do Senhor. E utilizando meios que não possuam nenhum potencial abortivo. Esse é o ponto principal.
Precisa ser feito no temor do Senhor e com meios que não possuam nenhum potencial abortivo. É assim que nós devemos viver. Esse foi o terceiro ponto, a pílula anticoncepcional exaltada pela eugenista e racista Margaret Sanger. O terceiro deles, continuando nessa levada, é a ideia do divórcio por meras incompatibilidades. Se antes nós tínhamos critérios bastante claros previstos nas Escrituras e que não devemos ignorar, com certeza, há algumas situações em que o divórcio é realmente legítimo. E nós, como igreja cristã, devemos estar atentos a essas situações. Situações de agressão, de abuso, além daquilo que nós sabemos com relação ao adultério. Mas, meus irmãos, divórcio baseado em incompatibilidade é absurdo. É completamente absurdo. É isso que transformou o casamento numa relação totalmente descartável. Eu casei com essa pessoa aqui. Eu achava que ela era desse jeito, mas ela se revelou dessa forma. E agora? Ninguém te obrigou, né? Meus irmãos, perseveremos no Senhor. Perseveremos no Senhor. No Senhor Deus que nos deu os nossos relacionamentos. O divórcio baseado em incompatibilidades é incompatível com as Escrituras. Totalmente incompatível. E aí, nós temos então aborto, defendido como direito reprodutivo, também patrocinado por Margaret, e que representou a legitimação do assassinato de inúmeros inocentes. Inúmeras crianças inocentes. E mais recentemente, então nós temos a ideologia de gênero que entra pelas telas de todos os tipos de streamings. E a tentativa mais agressiva, a tentativa atual mais agressiva de apagar a ordem criada por Deus, dissolvendo a realidade entre homens e mulheres. Vejam só, todas essas são tentativas de atacar a boa criação de Deus, desestabilizar a boa criação de Deus. E nós temos agora ideologia de gênero, que entra pelas telas de streamings. Mandei para os homens ao longo dessa semana vários desenhozinhos da Netflix, em que você tem coisas absurdas, inclusive um que me chamou bastante atenção, mas é uma pequena criança, um menino vestido de menina, dançando para dois homens adultos. Inocentemente. Um menino com um vestidinho, dançando para dois homens homossexuais. Enfim, meus irmãos, não podemos nos enganar. Tudo isso começou e tudo isso chegou com força no nosso país. Está nos streamings, está nas universidades, está nos outdoors, está nas notícias. Por isso, meus irmãos, a primeira aplicação é que nós, como pais, devemos proteger os nossos filhos dessas pedras de tropeço. Não sejamos ingênuos diante da insanidade desse mundo. Filtremos o que eles assistem, filtremos aquilo que eles aprendem, filtremos com quem eles andam, mas não apenas protejamos, mas nós temos que capacitar e criar verdadeiras armas. É isso que são os nossos filhos. Não são flechas? Você usa uma flecha para quê? Para guardar no bolso da mamãe.
Meus irmãos, não apenas proteger os nossos filhos, mas capacitar e criá-los, criar verdadeiras armas, ensinar a palavra em casa, na mesa, no caminho, antes de dormir, ao acordar, Deuteronômio 6. Precisamos criar filhos sagazes, que sejam vistos por esse mundo como verdadeiras ameaças. É assim que o mundo deve nos ver. É assim que o mundo deve ver os nossos filhos, como verdadeiras ameaças. Se as pedras de tropeço são inevitáveis, Jesus disse, é impossível que não haja essas pedras de tropeço. O nosso dever então, meus irmãos, é ensinar nossos filhos não apenas a desviar delas, mas usá-las como contra-ataque. Nossos filhos são flechas. Você não tem uma flecha para fazer carinho em ninguém. Uma flecha é uma arma. Prepare-a para que ela seja usada nesse mundo. Por nosso Deus. E o texto então continua, meus irmãos. Temos essas pedras de tropeço. Temos os problemas vindo de fora. Mas Jesus então diz, Jesus continua dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ainda que peque contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia volte a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. E aqui, meus irmãos, está a segunda realidade da vida cristã. O pecado e os tropeços não estão apenas fora da igreja, mas também estão dentro. E a verdade é que é muito mais doloroso ser ferido por alguém de dentro do que por um inimigo de fora. Para os de fora você está preparado. É o que você espera. Mas de dentro, realmente nós sentimos mais. O pecado é uma realidade sempre presente no nosso mundo caído. E a igreja não é uma exceção. No entanto, o pecado não deve ser a característica que define o povo de Deus, mas sim o perdão. Sim, o perdão. E quais situações? Sobre quais situações o nosso Cristo está falando aqui e que aparecem no nosso contexto? Pode muito bem ser, meus irmãos, aquele irmão que falou de você nas suas costas. Pode muito bem ser aquele familiar que guarda rancor e não está disposto a resolver. Pode ser o casal que vive em conflitos constantes. Constantemente em conflito. E não conseguem perdoar um ao outro. Pode também ser pais e filhos que se machucaram, que se distanciaram por mágoas nunca tratadas. Diante dessas situações, Cristo nos ensina: repreenda, chame ao arrependimento e perdoe. Essa é a sua única, não é nem opção, é o que você tem que fazer. Repreenda, chame ao arrependimento e perdoe. Não ignore o pecado, não finja que nada aconteceu. Não acumule ressentimento. Repreenda em amor e perdoe. Sem perdão, a igreja adoece. A falta de perdão abre espaço para fofoca, para divisões e amargura. E percebam só, Jesus acabou de falar dessas grandes ameaças de fora. E agora ele está trazendo para nós a grande ameaça que ocorre dentro, que existe dentro do povo de Deus. A falta de perdão abre espaço para fofoca, para divisões, para amargura. Mas por outro lado, o perdão abre caminho para a cura e para a reconciliação. E essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Fomos reconciliados com Deus para trazer reconciliação para esse mundo. Portanto, meus irmãos, não adie o perdão. Se você tem alguém a quem precisa perdoar, faça agora mesmo. Se você tem alguém a quem precisa pedir perdão, não deixe a raiz da amargura crescer.
Não espere a morte resolver. Pais não devem deixar que seus filhos cresçam vendo rancor entre eles. E esse é um ponto extremamente importante para nós pais. Não deixem que seus filhos vejam, percebam rancor entre vocês. Maridos não devem guardar mágoas das suas esposas. Irmãos na fé não devem deixar feridas abertas em hipótese alguma. Feridas abertas em hipótese alguma. Cristo nos chama a sermos um povo marcado pela cultura da reconciliação e do perdão. Porque é assim que nós combatemos o mal nesse mundo também, meus irmãos. É assim que nós combatemos o mal nesse mundo. Trazendo reconciliação, evidenciando reconciliação. Se o mundo está um caos lá fora, e eles olham para a igreja, e vem caos igual ou pior. Pô, a gente aqui fora se odeia, mas vocês dizem que se amam aí dentro. Cristo nos chama a ser um povo marcado pela cultura da reconciliação, pois também é assim que nós combatemos todo o mal existente nesse mundo. E diante desse chamado importante e difícil do nosso Senhor Jesus Cristo, vejam a resposta dos apóstolos. Se a gente tem que viver desse jeito, o Senhor vai ter que aumentar a nossa fé. Essa é a resposta imediata dos apóstolos. Senhor, aumenta-nos a fé. Eles não pedem para aumentar a fé diante dos tropeços. Eles pedem para aumentar a fé quando eles têm que pedir perdão ou perdoar os seus irmãos. Vejam só, os apóstolos reconhecem que é necessário uma fé maior do que a que eles já tinham, uma fé grande o suficiente para perdoar e pedir perdão. E então Jesus responde: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. A amoreira, meus irmãos, é conhecida pelas suas raízes bastante profundas. Como a raiz da amargura, que é difícil de enraizar. A amoreira representa a teimosia. A teimosia do pecado, a teimosia do povo de Deus. A penetração do mal para tomar conta de uma pessoa que se recusa a se arrepender. A teimosia de uma pessoa que se recusa a se arrepender e que se recusa a perdoar. Mas Jesus nos mostra que pela fé nele até mesmo isso pode ser arrancado. Até a raiz da amargura pode ser arrancada se nós tivermos fé no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quantas famílias vivem marcadas por mágoas antigas? Quantas famílias vivem marcadas por discussões nunca resolvidas? Feridas abertas por anos. Nós conhecemos, meus irmãos. Não é novidade. Quantos casamentos estão presos a acusações e desconfianças do passado? Quantos casamentos estão presos a essas coisas? Ou pior, quantos casamentos estão presos por coisas que nunca foram ditas, mas que deveriam ter sido ditas, que deveriam ter sido resolvidas e não foram. E a amargura vai criando raiz. A amargura vai criando raiz de forma que somente uma fé maior no Senhor Jesus Cristo pode fazer com que ela seja arrancada. Quantas igrejas, meus irmãos, carregam divisões por brigas, não apenas atuais, mas por brigas antigas. Mas Jesus está dizendo: pela fé em mim, todas essas raízes podem ser arrancadas. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode restaurar um casamento ferido. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode reconciliar pais e filhos. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo
pode curar amizades quebradas, sarar uma família machucada, ou até mesmo uma igreja dividida. Assim, meus irmãos, nós precisamos crer sem duvidar que Cristo pode, sim, edificar as nossas famílias, edificar os nossos casamentos. E sim, pode edificar a nossa igreja. Mesmo que pareça impossível, nós devemos crer que Jesus pode arrancar qualquer amoreira e lançá-la no mar do esquecimento. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus pode fazer. Jesus pode arrancar qualquer amoreira e lançá-la no mar do esquecimento. Jesus pode arrancar qualquer árvore maligna do nosso meio, por meio do arrependimento e do perdão e da fé no seu nome. E chegando ao fim, Jesus finalmente conta-nos uma parábola. A parábola do servo. Vejam só, temos problemas externos com os quais devemos lidar, temos problemas ainda maiores internos que nós precisamos solucionar. E Jesus conclui nos contando a parábola do servo. Depois de trabalhar o dia inteiro, batalhar contra os progressistas, depois de pedir perdão para os seus irmãos, ou conceder perdão, depois de tudo isso, depois de trabalhar o dia inteiro, o servo da parábola, ele espera algum agradecimento do seu senhor? Ele continua servindo. E Jesus então diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos for mandado, seja criar os seus filhos no Senhor, amar a sua esposa, honrar o seu marido, honrar o seu chefe no trabalho. Depois de fazer tudo isso, depois de se expor e pedir perdão a um irmão, ou conceder perdão àquele irmão, depois desse dia cansativo, aí Jesus nos diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Somos servos inúteis, meus irmãos. Fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Fizemos apenas aquilo que sabíamos que deveríamos fazer. Vivemos numa cultura hoje que valoriza o reconhecimento. A cultura do like. Vivemos numa cultura que valoriza o reconhecimento, o status, os aplausos, até mesmo na igreja. Muitas pessoas querem servir esperando elogios. Tenho uma notícia para você: não vai acontecer. Até mesmo na igreja, meus irmãos. Muitos querem servir esperando elogios ou até mesmo cargos. Mas quando nós buscamos elogios ou recompensa por fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para o bem das nossas vidas, quando nós buscamos elogios ou aplausos, recompensas, nós não estamos servindo ao Senhor, meus irmãos. A quem nós estamos servindo? A nós mesmos. A nós mesmos nós estamos servindo. Mas Jesus nos chama à humildade. Servir sem buscar glória própria, porque Ele é o Senhor. E nós apenas somos seus servos. E isso se aplica a todos nós. Maridos, cuidem das suas esposas e filhos, não esperando aplausos. Porque esse é o seu dever. Esse é o seu dever. Esse é o dever do homem fiel ao Senhor. Esposas, amem e sirvam aos seus lares, não buscando o reconhecimento do mundo ou do Instagram. Façam isso porque é o chamado do Senhor. É o chamado do Senhor. Filhos, obedeçam aos pais e sirvam à igreja, não para ganhar elogios, não para ganhar presentes, mas porque vocês também são servos. Vocês também são servos do Senhor. Crentes, sejam fiéis em seus trabalhos, não como quem busca apenas um salário,
mas como quem serve ao próprio Cristo. Crentes, sejam fiéis aos seus irmãos, não como quem busca a recompensa, não como quem busca ser beneficiado, mas como quem busca, como quem serve ao Senhor e busca o bem do seu irmão. Sim, meus irmãos, haverá uma recompensa futura, mas até lá o nosso chamado é que nós vivamos tão somente em fidelidade e humildade. De fato, o ensino do Senhor Jesus Cristo em Lucas 17 é claro e prático a nós. Primeiro, tentações são inevitáveis. Pedras de tropeço no nosso caminho são inevitáveis. Portanto, não seja ingênuo. O mundo nos odeia. Essa é a realidade, meus irmãos. Tentações, pedras de tropeço, são inevitáveis, portanto, não sejamos ingênuos. O segundo é que o perdão é indispensável. Perdão é indispensável. É impossível você ser cristão sem perdoar e sem pedir perdão. Vivamos como uma comunidade de reconciliação. Terceiro, é que a fé é poderosa. Mesmo pequena, quando colocada em Cristo, ela é capaz de arrancar raízes profundas de pecado. E quarto, é que a humildade é essencial. Somos servos, é isso que nós somos. E o nosso dever é servir com fidelidade. Nosso país está cheio de pedras de tropeço e cheio de escândalos, dentro e fora da igreja. Mas a nossa resposta, meus irmãos, deve ser a mesma dos apóstolos. Vigilância, perdão constante, fé no Senhor Jesus Cristo e humildade no serviço. Foi assim que os apóstolos responderam, foi assim que Jesus Cristo os ensinou a responder. Vigilância, perdão, fé e humildade. Ao servir fielmente ao Senhor dessas formas, estamos apenas cumprindo o nosso dever. Apenas cumprindo o nosso dever para o sustento e proteção da igreja do Senhor. É para isso que perdoamos. É para isso que vigiamos e criamos nossos filhos no Senhor. É para isso que servimos. Para o sustento e proteção do corpo de Cristo. Quando fazemos o que fomos ordenados pelo Senhor, não diremos que merecemos uma bênção espiritual, uma bênção especial. Mas pelo contrário, atenderemos e entenderemos que fomos chamados, somos meramente seus servos, fazendo o que Ele nos chama a fazer. É isso que nós somos, meus irmãos. Às vezes, esquecemos da nossa identidade. Somos servos, criados para o Senhor, para a glória do Senhor. E ainda assim, ao final do dia, no dia final, nós ainda temos o privilégio de saber que ouviremos da boca do nosso próprio Mestre. Muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Vejam só. Vejam a bondade do nosso Deus, que nos dá sim atribuições, que nos chama sim de servos, mas nos chama de amigos, e nos dá essa grande promessa. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que essas palavras, meus irmãos, sejam o nosso alvo. Que essas palavras, meus irmãos, que ouvir essas palavras, seja aquilo que nos impulsiona. Não um reconhecimento de outros, não um reconhecimento do mundo, mas as palavras do nosso Pai. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo de Jesus Cristo. Porque é assim, meus irmãos. É assim que nós batalhamos em tempos difíceis. É assim que nós batalhamos pelo reino do nosso Senhor. É assim que nós vivemos como servos fiéis em meio à nossa batalha. E que a paz do nosso Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.